Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã, você que ligou esse vídeo agora nesse momento, você que está atento à palavra de Deus, você que já nasceu de novo, e para você também que ainda não nasceu de novo ainda, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Eu te convido agora a abrir a palavra de Deus, ou seja, o Velho Testamento. Vamos ler agora o Velho Testamento no livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo, né, e lesse junto comigo em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 7. É um texto muito conhecido, por sinal é muito conhecido mesmo, principalmente nas igrejas evangélicas. Olha, é muito conhecido esse texto. Interessante, como é que um texto ficou tão conhecido assim, né, dentro da igreja? Por quem esse texto é tão conhecido na igreja evangélica? Você vai saber por que eu estou falando isso aqui e por que eu vou ler essa passagem. Eu vou te contar, eu vou te falar agora, meu querido e minha querida, você que está ouvindo aqui agora. Hoje é segunda-feira. Ontem, domingo, eu pregando o evangelho para algumas pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer uma irmã. Eu já vou te contar. Uma irmã que era macumbeira. Ela era espírita macumbeira. E ela se afastou do espiritismo e ela tinha um dom de visão. Ela tinha dom de visão. Desde criança ela tinha esse dom de ver as coisas, ver espíritos, ver anjo e ver demônios, e ver espíritos, essas coisas, dom de visão, né? Então ela na macumba ela via muitas coisas e tudo, e ela saiu da macumba e ficou procurando igreja. Olha só, vou te contar daqui a pouco. Conheci essa irmã ontem. Vou te contar já daqui a pouco esse fato interessantíssimo, como nós temos experiência. Eu pregando o evangelho e, por sinal, conheci essa irmã que ela veio me questionar, veio conversar comigo, e eu já vou te contar algo interessante. Então vamos ler aqui a palavra de Deus que fala assim, versículo 7 diz assim, Malaquias 3:10. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Entenda aqui, ó. Eu estou enfatizando, hein? Vós toda a nação. A nação. Eu estou enfatizando isso, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Olha, o fruto da terra e a vide do campo, hein? Não vos será estéril. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, olha só, entenda, todas as nações, as outras nações, vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma nação, uma terra deleitosa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Entenda, meu querido e minha querida, essa passagem de Malaquias 3, acabamos de ler 7 a 12, que envolve Malaquias 3:10, né? Trazer os dízimos à casa do tesouro, que é muito conhecida dentro das congregações evangélicas, onde os pastores pregam isso para o povo, para as pessoas, essa lei aqui. Eu quis enfatizar nação, você percebeu? Eu falei nação, porque o dízimo era uma lei para o povo judeu. Então, a lei do dízimo nunca foi para os gentios. Nunca foi. Era uma lei para os judeus. Por isso que eu quis enfatizar a nação. A nação. Então, ainda que a lei do dízimo
fosse para ser praticada nos dias de hoje, ainda que fosse, veja bem, nós como gentios, que nós nunca fomos judeus, nós não somos judeus, nós não teríamos que praticar essa lei. Porque nós fazemos parte das nações, ó, olha só, conforme diz aqui, ó, e todas as nações, nós fazemos parte das outras nações, não da nação de Israel, dos judeus. Vos chamarão bem-aventurados. Está claro aqui, está claro. E os pastores pregam essa passagem de Malaquias 3:10 para impor uma lei que nunca foi para os gentios, nunca foi. Impõe uma lei para os gentios, que uma lei que nunca foi, e uma lei que até para os judeus já foi abrogada com o renascimento de Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, toda maldição da lei foi abolida. Veja que o apóstolo Paulo disse que pela lei ninguém será salvo. E maldito é aquele que quiser viver debaixo da lei, cumprindo a lei, pensando que pela lei será salvo. Pela lei ninguém será salvo. Então, ainda que essa lei do dízimo aqui vigorasse, não seria para nós, porque nós somos gentios. Mas essa lei foi abrogada até para os judeus, que se convertem a Jesus Cristo. Só que isso não é pregado nas igrejas evangélicas. Por quê? Eu te pergunto, por que isso aqui não é pregado? Por que essa palavra não é pregada nas igrejas evangélicas? Porque se trata de dinheiro. Isso eles dizem que o dízimo é dado em dinheiro, deve ser dado em dinheiro. E quando na verdade o dízimo nunca foi dado em dinheiro. O dízimo sempre foi dado em alimentos. Alimentos. Até Jesus Cristo. Porque Jesus é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Em Mateus 23, você pode abrir a sua Bíblia. E você pode navegar agora lá em Mateus 23. Nós lemos agora em Malaquias, né? De 7 a 12. Mas em Mateus 23, que é Novo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo fala para os judeus, os fariseus da época. E Jesus era judeu. E Jesus veio cumprir a lei. E Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele, como judeu, ele cumpriu a lei do dízimo. Mas veja que ele nunca mandou ninguém dar dízimo. Não. Jesus nunca enfatizou dízimo, principalmente para os gentios. Eu quero que alguém me mostre na palavra de Deus, no Novo Testamento, uma passagem que Jesus mande os gentios darem dízimo, aqueles que não eram judeus. E eu quero uma passagem que o apóstolo Paulo, ou Pedro, João, Tiago, uma das cartas dele mandando dar dízimo, em dinheiro ainda. Não tem, nem alimentos tem, quanto mais, muito menos em dinheiro. Então isso logo a gente vê que os homens pregam maldição para as pessoas. Todo pastor, todo homem que prega dízimo, dizendo que a pessoa tem que dar o dízimo e dizendo que a pessoa está roubando a Deus, ele está pregando maldição para a pessoa. Ele está debaixo de maldição e está pregando maldição para aquelas pessoas que ouvem ele. Porque essa lei nunca foi para nós gentios. Agora, por que eu estou pregando isso? Agora eu vou falar sobre a irmã que eu conheci ontem. Essa irmã, ela me disse para mim que ela saiu da macumba e ficou atribulada. Ela ficou perturbada. Então ela começou a procurar uma igreja para congregar. Eu preciso encontrar uma igreja para adorar Jesus e para congregar. E ela disse para mim ontem que ela entrou em várias congregações evangélicas. Olha só que coisa tremenda. E ela entrando em algumas denominações evangélicas, ela via espíritos demoníacos dentro dessas congregações. E quando o pastor ia pregar a palavra, ela via demônios perto desse pastor, pregando a palavra. E ela ficou atribulada. Ela falou, o que eu vejo na macumba, estou vendo aqui dentro. E ela saía daquela igreja e começou a procurar. E ela ia para outra igreja e ela via a mesma coisa. Via demônios dentro da igreja. Espíritos malignos dentro da igreja, manipulando o pregador. E aquela pessoa que pregava a palavra. E ela, um dia ela entrou numa outra congregação. E nessa congregação ela viu anjos perto do pastor. E o pastor pregou aquela palavra com unção. O pastor pregou aquela palavra cheio do poder de Deus, com o som do Espírito Santo. E o pastor pregou e ela foi impactada pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo do Senhor. E ela viu anjos
próximo àquele pastor. Ela viu anjos em volta do pastor. E ali ela continuou congregando. E ela está congregando nessa congregação, né? Onde ela viu anjos dentro daquela igreja. E ela disse para mim que ela tem que dar o dízimo, que o dízimo é sagrado. Eu falei, minha irmã, quem pregou para você que o dízimo é sagrado? Foi teu pastor? Ela, não foi esse pastor que eu estou nessa igreja, não. Mas eu já ouvi falar, sempre já ouvi falar que tem que dar o dízimo, que o dízimo é sagrado. Eu falei, engraçado. Para você o dízimo é sagrado, então para você o dízimo é bênção? Eu te falo que o dízimo não é bênção, o dízimo é maldição. Porque toda lei, cristão que quer viver debaixo da lei está debaixo de maldição. Porque pela lei ninguém será salvo. Todo cristão que crê em Jesus Cristo, que crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que morreu, veio em carne e ressuscitou ao terceiro dia, todo cristão que tem essa fé em Jesus Cristo, que sabe que Jesus está vivo, esse cristão é salvo pela graça de Deus e por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém venha se gloriar, mas vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória devem ser dados sempre a Jesus Cristo. Então o cristão é salvo pela graça de Deus, não por lei. E aí ela falou, não, mas o dízimo é sagrado e tal. Mas, eu falei, você dá o dízimo? Ela falou, não dou o dízimo não, é sagrado. Por que você não dá o dízimo então, já que você acha sagrado? Falei para ela. E ela falou, não dou o dízimo porque eu tô ganho pouco, por isso que eu não dou o dízimo e tal. E eu falei até com o pastor que eu não dou o dízimo, e o pastor falou para mim que Deus não está nesse negócio não. Eu falei, como é que é? O pastor que você está congregando lá, ele falou o quê? Que Deus não está nesse negócio? O pastor falou a verdade para você. É por isso que você viu anjos cercando o pastor. É por isso que você sentiu o impacto da presença do Espírito Santo na tua vida. Porque o pastor é um pastor sincero. Você encontrou um homem sincero. E você está congregando lá. E o teu pastor lá, o pastor que você está congregando, disse para você que Deus não está nesse negócio do dízimo. E por que você está insistindo em querer dar dízimo, minha irmã? Abre o teu entendimento em nome de Jesus. Você pode ter dom de visão, você pode ver anjos, ver demônios e tal, mas você precisa do conhecimento da palavra de Deus. Você precisa crescer na graça e no conhecimento, porque você não tem o conhecimento. Eu falei até para ela isso. Aí ela balançou e tal. Pode ser ou não pode ser, não é, porque você não tem o conhecimento. Mas Jesus Cristo já te chamou. E você, com certeza, vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o pastor que está pregando ali a palavra, que você viu anjos ao redor dele, ele é um homem de Deus. Conforme tem muitos homens de Deus aí na terra. Tem muitos pastores, servos de Deus Altíssimo, que pregam a verdade para as pessoas. Eles não estão preocupados em tomar dízimo, tomar dinheiro das pessoas, não. Tem muitos homens de Deus aqui na terra, oh glória a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que estão preocupados com que a pessoa se venha se salvar. Estão preocupados com as almas que estão indo para o inferno sem crer em Jesus Cristo. Estão preocupados porque muitas pessoas estão sendo enganadas dentro de muitas congregações que se dizem evangélicas e estão cheias de espíritos malignos ali dentro, demônios, ministrando a palavra ali, que não é a palavra de Deus. Eles têm a Bíblia. Satanás conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. E o próprio apóstolo Paulo nos orientou. Não é de se admirar que os ministros de Satanás se transfigurem como um anjo de luz, ou que venham parecendo uma ovelha até vós. Eles podem vir aparecendo como um manso, como uma ovelha, mas por dentro são lobos o quê? Devoradores. Lobos devoradores, diz a palavra de Deus, meu querido e minha querida. Nós temos que acordar para a verdade. Então não se deixe levar por falsas doutrinas. Essa lei que nós lemos aqui é uma lei que já foi aberrogada. E nunca foi para você nem para mim, que nós somos gentios, considerados gentios. A lei do dízimo era para os judeus lá, a nação de Israel. E para nós não. Então, meu querido e minha querida, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Examine as Escrituras para você não ser enganado pela grande maioria que eu vejo aí. A grande maioria só pensa no dinheiro, são gananciosos. Mas se você examinar as Escrituras, você não será enganado. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.